escrava dessa imagem que ela apresenta no... Opa, olha lá, ele chega na hora que eu estava assim, a pessoa cria uma imagem para lançar lá. Aí ele aparece lindo assim. E aí, galera? Eu tive Então, que... vocês estão vendo? eu tive... Delano entrou para mostrar isso que eu estava falando. Ele foi preparar a imagem dele virtual para aqui para gente achar que ele é assim, ó, todo arrumadinho, todo organizado. Eu tive que Entendeu? preparar um cenário. Eu comprei essa semana já um ring light, mas o ring light ainda não chegou. Então, meu ring light tá sem luz aqui, tá sem funcionar. Aí eu fui ligar aqui as luzes, me preparar para estar aqui à Olha o meu altura. cenário aqui, Delano. A altura de vocês. Ai, galera, e aí? Delano, Você, é você viciado chegou em para celular? exemplificar. Oi? Acabou a live, você chegou para exemplificar uma coisa aqui. Não sei se É vocês quiserem. viciado em celular? Se eu sou viciado em celular, cara, eu não sou viciado em celular, mas assim, eu tento me organizar para não ser, porque senão eu passo muitas horas com o celular, né? E hoje em dia eu tenho um processo de organização. Hoje em dia eu acho que eu tenho muita coisa para fazer, né? Eu tenho muita no nosso dia a dia, né? Então, assim, se eu não conseguir ser organizado, eu acabo perdendo muito tempo e o celular está dentro desse tempo perdido que eu passo. Então, hoje em dia, eu tenho todo um esquema de não pegar no celular e ter um livro sempre ao meu lado, porque se eu achar... Eu tenho um esquema comigo assim, ó. Se eu passar 10 minutos no celular e eu vi que esses 10 minutos foi improdutivo porque eu estava só zanzando no celular, eu tenho que obrigatoriamente passar 20 minutos lendo um livro. Mas mesmo que eu tenha outras coisas para fazer, porque é como se fosse uma punição, mas só que eu acho que eu ganho em ler um livro. Então, eu tenho essa punição comigo hoje em dia. E está sendo bem proveitosa. Então, eu tenho muito cuidado, porque eu não quero perder 20 minutos também lendo o livro. Então, quando eu vou chegando nos 10 minutos do celular, eu já corto ele. Então, são algumas estratégias que eu lanço mão, né? Algumas estratégias comportamentais que eu lanço mão para tirar isso. Eu tento aplicar em alguns pacientes meus, nesse sentido. Obviamente, não são todos que seguem. E não necessariamente o que eu faço para mim vai funcionar nos outros pacientes, vai funcionar para todo mundo. Para mim está sendo útil, está sendo interessante agora, né? Eu não sei até quanto tempo vou fazer isso, mas eu estou muito mais bem policiado por mim mesmo nesse sentido e está sendo extremamente proveitoso para mim. Então acho que é uma dica importante e quem puder conseguir fazer isso é interessante. Você trouxe uma coisa fundamental. A gente trabalha muito nessa Verdade. perspectiva desse desvio do olhar mesmo, né? Quando a gente fala de dependência, eu mesmo que trabalho muito com dependência emocional e tal, eu digo assim, vamos lá, pessoal, vamos pensar por lógica. É exatamente isso aí que Delano falou. Se eu estou com excesso de olhar para algum lugar, o que é que eu faço? Eu me dou outras perspectivas. Então, o que Delano está fazendo eu estou com excesso de olhar para o celular, não vai adiantar ficar refletindo, caramba, eu estou usando demais, cara. Nossa, eu estou usando demais. E eu não estou dando perspectiva. Aí o que é que Delano faz? Ele oferta a perspectiva de um livro. Ok? Uhum. Isso vai efetivamente renovando a sua mensagem, essa mensagem para o organismo, vai dizendo assim, olha, tem outras alternativas, você não precisa ficar só naquela, né? É É que excelente, excelente. eu encontro como um crescimento pessoal os livros que eu quero ler. Obviamente, a gente não tem esse tempo todo para ler o que a gente gostaria de ler. Por vezes não tem motivação, mas fora de motivação acho que é tempo mesmo. Então eu faço esse policiamento comigo, porque facilmente a gente consegue ser enganado pelo nosso celular, né? A gente consegue liberar pequenas dosagens ali de dopamina, nos dando aqueles prazeres fugazes, né? Muito rápido, e aí a gente vai se permanecendo naquilo. Quando eu vou ver o tempo que eu gasto no celular, eu fico olhando, eu gosto muito de futebol, eu fico olhando 200 milhões de imagens de futebol, de Ronaldo Fenômeno, Romário, Ronaldinho Gaúcho, as coisas do Flamengo, e não leva nada, não leva nada. Eu já vi todas aquelas imagens, eu já vi todos aqueles vídeos mais de 200 vezes. Não adianta eu continuar olhando para aquilo. Eu tenho que fazer alguma coisa que eu considere e que realmente seja produtivo, e não ficar tentando preencher figurinha repetida no álbum. Perfeito, perfeito. Perfeito. Desculpa, tu vai falar, Tiago?
Não, tô falando assim que vários espectadores escreveram aqui que vão imitar essa excelente ideia do Delano. Exato, exato, eu estava Que vendo bom. aqui. Então, gente, vai outra dica aqui, é nessa linha aí, tá? Você quer uma coisa que mais coloque você nesse presente que você tá, que as experiências sensoriais? Então, se você tá naquela aflição, naquela angústia por mexer no celular, tente perceber, aí vai até técnica de mindfulness, enfim, essas coisas todas, tente perceber o seu entorno, tente observar, tente colocar algum sabor, algum sabor, né? Essa experiência com sabor, essa experiência com toque, essa experiência visual, né? Tudo que é sensorial vai trazendo a pessoa para o momento que ela está, para o ambiente que ela está, para o espaço que ela está, vai trazendo, olha, meditação, o que é a meditação? Muita gente tem resistência e fala, não quero meditação porque fica imaginando a técnica. A meditação não é questão de técnica, sabe? Então, de forma bem simplificada, quando você tem, por exemplo, né, o pensamento acelerado, vem um e outro, tá, não sei o que, daqui a pouco você não sabe mais o que é que tá pensando, né? É tudo e ao mesmo tempo nada, né? Mas o que é que acontece entre um pensamento e outro? Por mais acelerado que ele esteja, existe ali uma pausa entre um e outro, né? Porque senão não eram pensamentos diferentes. A meditação, ela vai ampliando essa pausa aí, é por isso que a gente tem essa lógica de, não, meditar dar uma suspendida nessa tensão, nessa coisa, porque ela vai aumentando essa pausa, trazendo esse alívio, né? Então você vai acalmando aí essa lógica acelerada e tudo mais. E aí, por isso que as experiências, como eu estou colocando, as experiências sensoriais, elas vão trazendo também essas informações para o agora, porque vai te dando a tua experiência. É você sentindo o sabor, é você sentindo um cheiro, não é? Eu pergunto para alguém, qual é o teu cheiro preferido? A pessoa fica, gente, que difícil essa pergunta. Tá, mas qual é a página que você mais visita? É tal. Opa, bora lá, vai lá no que é teu, vai o que é teu cheiro. O que é que são os teus gostos, quais são os sabores que você gosta, o que é que eles remetem, né? O que é que tem de visão no teu dia, o que é que tem... E vai ali, porque aí vai ajudando a desconectar. E Delano lembrar, pega um livro ali e e lembrar já é também, tudo sensorial. isso, e lembrar também, gente, que nada é por acaso. Então nós temos o Instagram, nós temos o Facebook, nós temos Clubhouse, nós temos várias, né, aplicativos. Nada é por acaso, entendeu? Existe uma estratégia que chama neuromarketing. Então é o povo que sabe como viciar você, entendeu? Então eles sabem disso. Eles sabem disso, com a neurociência explica isso. Então temos que tomar cuidado, porque isso... Não sei se vocês vão lembrar de uma propaganda antiga, essa que tem a Bé de Guerra, né? Tipo Delano. Ele... vai lembrar, vai lembrar. A gente vira e fala assim, lembra? Compre batom, seu filho merece. Aquilo não sai, gente. Aquilo ali vira. Eu ainda tava sendo carregado pela minha mãe. Não, Não, que eu lembrei? Tiago, enquanto tu fazia o compre batom, a gente se balançou, você não reparou não? Depois você repara, a gente ficou, ó, no compre batom, nem fala. Parece ridículo, mas aquilo fica, aquilo é tudo estudado, você não esquece mais. O Delano fez esse gesto, o Seb remeteu ao Bebeto na 94. Bebeto, Entendeu a 94. questão que o Seb funciona, gente? Então, o povo ali gasta milhões com uma página gratuita, não é por inteira bondade, gente. É porque tem ganhos. Ei, e aí tá interessante que hoje mesmo de manhã eu passei o dia aqui trabalhando, e aí na hora que eu estava fazendo um trabalho, eu vi algumas propagandas, eu estava colocando no YouTube, aqui na minha frente no computador, algumas músicas. E durante isso estava surgindo propagandas, né? O Google, o YouTube, eles conseguem captar o que a gente procura, o que a gente gosta, de propagandas que, né, que fazem sentido para a gente que usa por exemplo, aquele aparelho, aquele computador, por exemplo. E veio aparecer uma propaganda de um produto que eu quero comprar e a música do produto, para você ver, eles de alguma maneira conseguem pela busca do paciente, né, do paciente não, do consumidor, eles conseguiram colocar uma música que depois eu procurei essa música, que eu gostei tanto que eu vi na propaganda, que eu passei o dia escutando essa música. Foi a música que eu mais escutei durante o dia. Então, Exato. olha que louco, eu até postei uma das imagens minhas hoje
aqui do Instagram, eu postei com aquela música, que eu procurei a música, gostei tanto que eu coloquei na repostagem aqui dos meus stories. Haja Shazam, né, Delano? Haja essa... haja Shazam. Mas exatamente foi isso, porque eles conseguem, né, como o Thiago falou, do neuromarketing, eles conseguem identificar qual é, já que eu gosto daquele produto, qual o tipo de música que vai me atrair, que eu vou gostar, que eu vou me sentir bem escutando, e aqui vai ficar lembrado daquele produto. Eu não vou mais me esquecer, quando eu escutar aquela música, de qual produto eu quero comprar. Entendeu? Então isso é muito interessante. O efeito chiclete mesmo, né? Que existe, é o termo mesmo. Eu tenho postagem aqui, viu? Eu tenho postagem no meu perfil, quer dizer, sobre música, né? E algumas relações, e aí tem isso. Isso é valendo mesmo. A pessoa quer mesmo esse efeito, né? E as meninas estão destacando uma coisa que é fundamental. Tudo vai passando por esse discurso, né? Que vai funcionando dessa forma hipnótica, como aí já colocaram, tipo mantra, como colocaram, né? Nós somos seres de discurso, não tem como, sabe? Aí a gente compra muitos discursos que não estão a nosso favor, que estão jogando contra nós, e lá vai a gente, né? A gente mesmo, todo mundo, nessa vibe. E o celular, ele virou um mundo à parte. Você não precisa chegar em casa para poder abrir seu PC, você não precisa estar ali, você está em qualquer lugar. Quantas conversas eu fiz com o Delano voltando da casa e ele no Uber. Assim, celular no tudo. Perfeito. Entendeu? Então, você não tem apenas a questão de jogos, você não tem apenas... Eu falo que hoje o telefone faz tudo, até falar. Até ligar. Ligar você tem programa, tem aplicativos, né, em alguns celulares que você simplesmente somente fala e ele vai digitando tudo que você fala. No próprio WhatsApp você consegue fazer isso, né? Você não precisa mais digitar. Você fazer, eu estou aqui saindo daqui de casa, daqui a 5 minutos chega aí, e o celular vai escrevendo, né? Até a forma da pausa ele consegue colocar um ponto. Então, eu mandei um e-mail assim, mas pelo computador, faz um tempo eu mandei para... Aí às vezes entendem as coisas erradas, e mandei para era um trabalho com um professor, foi para o outro, daqui a pouco o rolo, eu digo, porque eu não estava podendo digitar na hora, eu mandei lá. Mas é que isso pode acontecer no Google, mas olha para você ver como o povo, gente, o povo está muito na frente. Se você fizer isso com o YouTube, se você coloca assim, sei lá, a música do Bon Jovi, né? It's My Life, você escreve errado, ele te manda o certo. Ele te manda o certo. Olha o nível do povo praticamente adivinhar, tipo assim, eles estão mandando certo. Ô, Tiagão, eu mesmo, hoje, procurando a música, eu não procurei no Shazam. Eu simplesmente escrevi o que eu realmente tinha entendido um pouco, a música era em inglês. Eu acho que disse isso a música, né? A pronúncia não compreendi tão bem, o meu inglês não está tão afiado quanto o de Tiago, então simplesmente eu só fiz colocar o que eu imaginei da música. Eu coloquei eu coloquei 5 palavras, 2 estavam erradas, saiu a letra da música. Mas vocês não simplesmente cantarolam não a música? Não, eu escrevi... Porque, por exemplo, se for em outra língua, aí você bota lá no Google, aí você começa a cantarolar, ele identifica, gente. Não sabia disso. Isso é surreal. Não sabia. Isso é surreal. Porque eu escuto muito de várias línguas, daqui a pouco é assim, aí começava a cantarolar e aparecia lá, eu digo, caraca, é essa mesmo. Não sabia. Rola isso, meu bem. O negócio tá complicado. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Na live de quinta-feira, eu falei sobre relações e emoções mediadas pelas novas tecnologias. E aí foi com base nos doramas, né? E aí tem um que fala de uma coisa chamada Love Alarm, que é um aplicativo que existe, né, na China e tal, que fala que uma pessoa que em 10 metros ama você. Né? Aí sinaliza para você e sinaliza para a pessoa lá se você gosta dela e tal. E aí eu perguntei assim, gente, vocês não acham meio estranho, não, o fato de que uma inteligência artificial está falando pra gente como é que a gente se sente? Não é estranho isso não para vocês? A pessoa, caraca, eu não pensei por aí. Eu digo, mas gente, o primeiro pensamento não passa muito por aí, não. Então a gente você não fica... assistiu já os Jacksons, não? Não é isso? Não é isso? Os Jetsons. Love Alarm na Coreia. Sim, meu bem, na Coreia, tem razão. Então, e o Black Mirror. Love Alarm lá,
E a pessoa fica, eu digo, gente, você não acha meio estranha essa história de que a coisa vai Não. lá e sinaliza como é que eu tô me sentindo, uma coisa que não sente? Como é que é isso? O Black Mirror, o é seriado, né? Uma série. Se chama Série. Black Mirror, né? Uhum. E aí são episódios completamente que não tem ligação com o outro, mas está relacionado com tecnologia. E muito está relacionado a isso, a tecnologia, as relações interpessoais, né? Na verdade, é uma série que coloca como que as relações interpessoais ocorrem no momento de uma grande evolução tecnológica, né? Que não é tão absurda do que a gente vive, mas é algo assim mais aprofundado, vamos dizer assim, um pouco mais à frente, né? Então, assim, é muito louco tudo aquilo, como é que Primeiro, fica. As pessoas, perfeito. as pessoas acabam não tendo, tem mais repercussão no que uma coisa inanimada, uma coisa como eletrônica vai achar de você do que é o outro, né? Do que a outra pessoa especificamente. É algo bem para ser muito reflexivo mesmo. Perfeito. O primeiro episódio, temporada 3 de Black Mirror, fala disso. Especificamente disso, né? A coisa das curtidas, né? Que é uma moeda de troca, as estrelas Nossa, lá, que a pessoa maravilhoso esse vale episódio. quanto. E aí o passe dela nos lugares é quantas estrelas. Gente, eu ia fazer a live hoje com a minha camisa do Black Mirror, mas aí aconteceu, que eu sou fã da série. E aí aconteceu um acidente aqui e ela ficou ali. Mas esse episódio, eu acho que é o primeiro, né? Da terceira, se não me engano. Eu lembro que É sensacional, porque é isso, as curtidas que a gente fica esperando, o que é que as curtidas estão dizendo de mim, né? Olha eu aí, olha isso daí pautando o que eu estou sentindo e a forma como eu estou me relacionando com o mundo. é tão louco que o que acontece? Eu acho que foi nesse episódio especificamente que a mocinha lá, uma loirinha, foi bater uma foto de um biscoito e do café, que ela não gostou nem do sabor do café, nem muito menos do sabor do biscoito, e ela postou uma Perfeito. foto e estava esperando que tivesse curtida, porque a foto ficou bonita. Então, assim, é complicado, né? Isso aí é uma coisa que talvez não seja tão absurda assim nos dias atuais, né? Que as Não pessoas é? precisam muito bater Não, foto para mostrar não, o que é que está comendo, de saboroso e tudo, para não. ter aprovação do outro, né? Que Tem, não está sentindo cheiro, que não está sentindo sabor, né? Hoje eu bati uma foto do meu prato e acabei que eu não postei, posto ou não posto? E eu pensei exatamente nessa cena do Black Mirror. Eu sou nordestino, como vocês sabem, adoro comida nordestina e hoje eu pedi a comida do Mangai aqui. Então fui comer com meu primo que estava aqui. Aí era feijão verde, carne de sol, queijo de coalho assado, macaxeira frita. Aí bati a foto, né? Farofa da vovó. E aí eu fui bater a foto e vou, poxa, nossa, mas peraí. Lembrei exatamente dessas cenas. Deixa eu aproveitar aqui, deixa minhas papilas gustativas, deixa a minha dopamina subir sozinho, eu me curtir sozinho aqui com essa alimentação saborosa, sem necessariamente ter que mostrar isso para o outro que não vai sentir cheiro, nem muito menos o sabor. Né? Exato. E olha Beleza, um o que sintoma. acontece? Tem gente, até você já viu, de pessoas que tiram uma foto, posta. E aí passa um tempo. Se deu 2 curtidas, já fica sapateando e tira a foto. Muito Você já louco entendeu o que é? Olha os sintomas que a gente estava falando quando o Delano entrou, né, Tiago? É aquela você começa a performar, você começa a criar uma imagem para o mundo virtual e você começa a precisar alimentar essa imagem. Olha aí de que é que fala a nomofobia. Agora, um detalhe, vocês sabiam que os criadores do Black Mirror disseram que enquanto durar a pandemia não vai rolar nova temporada? Sabia Não disso? sabia. Não. Porque disseram assim, olha, no contexto que a gente está, não faz o menor sentido a gente trazer uma vibe Black Mirror. Então eles não vão Entendi. fazer uma nova temporada. Olha só. Interessante. Nós estamos Interessante. vivendo isso, né? É, Exato, exato. Aí disseram tudo que ninguém precisa nesse momento é uma temporada Black Mirror. De que estado você é, Delano? Eu eu aqui sou de do. Recife, Eu sou, Pernambuco, tu é de eu onde? sou estrangeiro. Eu sou estrangeiro. Eu sou do país de Mossoró. Eita, Ah, O gracinha, país, gente. o país que bateu de frente com o Lampião e Lampião não teve mais coragem de ser tão forte assim depois que passou por Mossoró em 1933. Ah, menino, Sou da cidade, eles sabem vender a imagem, viu? eu sou da cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte. você é da onde, Helene? Eu, E, Recife.
Recife, Recife, Recife. Pernambuco. Recife. Eu sou de Recife. Recife. É Recife, não é Eu de Recife, não é Recife, Recife. Delano de Mossoró, Tiago das Minas Gerais, aí, ó. Como é que é? Lamento, mas é Minas Ah, Gerais. não. A Ê, próxima Thiago. live a gente vai tratar o tema do. Vamos lá. Aqui, Esse é uma meu. coisa, Helena. A Júlia Dio falou assim: eu moro aqui em Mossoró há 4 anos. Nossa, sério? Deve conhecer alguém da minha família por aí. É tipo Ó, ele manda em Tangamandapé, né? tudo Uma aí, ó. cidade que... Não, mande nada, não mande nada. Era uma vez da homofobia, agora a gente tá falando aí do mandatário É, nada. A gente não tá. Chegou esse horário da noite, gente. Nós estamos meio que ressaqueados de sono. Da semana de trabalho. Tá. nem falem, Certeza. nem falem. É Mas aqui, gente, a gente pode deixar um recado para eles e a gente voltar a essa nova discussão. Acho que tem tanta coisa boa para discutir. Pode ser até uma série de algumas coisas, assim. Eu acho. Discutir filmes e discutir psicopatologia, que é maravilhoso. Eu só tô falando, Helena, que o Vocês filme... vocês que lutem eu essa ia coisa falar que do ia ficar cinema e comédia. psicopatologia, eu só observo. Eu sou isentona aqui. Esqueci. Qual que é o filme que eu falei, Zirlene? Meu Deus, esqueci. Precisamos falar sobre Kevin é meu. Tá bom. O seu é quem vai ficar com Mary. O meu é... Vocês têm esse acordo entre vocês, não é por cima, né? Tem vários. Eu e o Thiago temos vários acordos aí. Às vezes um aceita, outro não. Então, aí é que eu fico desventona mesmo. Eu fico aqui só contemplando vocês. Aí quando vocês se decidirem... Gente, eu tô roteirizando uma série, tá? Na verdade, eu tô roteirizando 2 séries sobre saúde mental. Boa. E aí, quando estiver pronto... Silene, responde essa aqui do Atos. Qual o melhor filme de drama, na sua opinião? Ixi, Maria. Ou um dos melhores. Assim. Eu sei que é igual filho, né? Tem alguns que têm dificuldade de falar o melhor. Vocês estão perguntando pra quem isso aí? Pra você. Na pergunta. Alguém pra tá mim? Sim, Pra filme você. de drama. Não, eu tenho certeza que essa pergunta era pra um de vocês. Não, Tá nem aberta, sei. Mas você que é a... Eu já vi que vocês têm alguma coisa aí com o Joker, né? Vocês dois. Com Joker? Eu quero falar sobre o Joker já. Eu vou falar na próxima semana, eu acho que eu vou falar sobre o Joker. Tenho coisas legais pra falar aqui. Mas bem. Gente, é porque eu tenho uma lista muito ampla, eu não conseguiria escolher não, mas um dos que eu mais gosto foi que eu pedi que vocês falassem comigo, tanto o Thiago como o Delano, que eu convidei há um século, que é A Garota Ideal, Lars and a Real Girl, alguma coisa assim. Eu acho um filme de muita delicadeza, é um filme que A Garota Ideal, vocês procurem, tem no YouTube. É um filme que eu acho simples, é singelo, mas eu acho que ele traz uma mensagem assim bonita de esperança, né? E uma delicadeza na abordagem em abordagem de saúde mental e tal. É um dos que eu gosto. Assim, se a gente pensar, né, na lógica de saúde mental. Agora tem vários outros que não estão me ocorrendo agora. Ele não é meu preferido, não, mas é um dos que eu sempre lembro e acho que ele pode ajudar muito em vários diálogos. Para mim hoje seria Magnolia. Ai, Magnolia. Aí a pessoa vai logo, né? Eu vou ali, numa coisa assim, ó, gente, vamos lá, curtir. Aí ele vem com essas coisas. Pronto, aí assim. Magnolia foi uma surpresa. Eu não achei que seria um filme bom, porque não é um filme que foi tão divulgado assim, né? Se é assim, eu vou começar a pensar em toda uma disciplina que eu paguei de cinema e vida mental. Aí eu vou buscar lá em 1917, alguns, 1910, aí a gente vai ter treta aqui, entendeu? Porque é muita coisa boa mesmo. Mas eu gosto muito de filmes que sugerem, eu não gosto tanto de filmes que... A Garota Ideal, que chama o seu, a Peninha perguntou aqui, a Júlia. A Garota Ideal. A Garota Ideal, pra mim seria Magnolia, do Delano. Não, gente, não é meu preferido, não. Deixa eu logo dizer, porque é imagino dizer. Eu não sei. É um que eu acho que é bem acessível pra gente trocar ali e tal, que a gente encontra fácil. Eu gosto sempre de sugerir alguma coisa que todo mundo encontra fácil. Então retira Magnolia, porque não é um filme fácil, não. Vou trocar pela Lista de Schindler. Pra qual? Por qual? A Lista de Schindler. Eita, choro. Se eu assistir 10 vezes, eu vou chorar 10 vezes. Eu vou chorar também 10 vezes. Também. No Netflix.
Eu assisti, acho que no final do ano passado, aí me emocionei e novamente, fazia tempo que eu não assistia, aí postei ele. E aí depois eu fui perceber que eu já tinha feito uma postagem sobre ele no início da minha residência médica, em 2014, quando eu assisti naquela época. Então, assim, é algo que realmente é muito emocionante, né? Agora, se for falar de livro de drama, o que me marcou muito, que eu li agora no final do ano, foi o Diário de Anne Frank. Putz, que livro, Que que livro. eu chorava durante o livro, assim, nossa, sozinho, assim, eu ficava Putz. assim. Eu relacionei muito com o que a gente está vivendo, que é muito ruim, né? Assim, é desagradável, né? Pessoas morrendo, a gente aqui meio isolado, e tendo que isolamento, e saindo, e ao mesmo tempo tendo meia liberdade por horas. E aí, avaliando, entrando no livro, né? Na história dela, de como é que ela viveu e como é que as famílias viveram lá, dureza, né? E a capacidade daquela garotinha de escrever aquela densidade é um negócio que eu fico, não é possível. Alguém mais velho escreveu por ela, só pode. Mas, E Gente, você monta um filme em vocês mente, estão né? vindo com cada coisa tão profunda. eu vejo ali de uma forma extremamente profunda. Eu achei muito Pois é. denso para uma garotinha de 13 anos e garotinha de 11 anos escrever daquele jeito. Eu, para escrever um artigo para postar aqui no meu site, eu passo 10 semanas. O cara, bora dela, não tem artigo pronto, não. Eu disse, gente, peraí, calma, minha escrita é horrível. Então, assim, é uma garotinha que é impressionante. Maravilhosa. Aí, Maravilhosa. olha, vocês estão muito profundos aí. Eu fui numa coisa bem leve, eu disse, vamos aproveitar esse clima, e fui super mantendo o clima. Aí vocês vão com coisa para dilacerar o coração da pessoa, né? Aí Não, nessa, é nessa porque linha a é gente tem pedir o muita coisa. drama. Deixa eu só entender quer dizer, precisamos falar sobre Kevin, é teu, é isso? Vocês têm esse acordo? Isso. Já viu, Delano? Você já me falar sobre... Eu Você já já li leu o o livro livro. Eu já também? li o livro. Já Eu leu o nunca vi o livro? filme. Depois Eu você li vê... óbvio, você lê o livro certíssimo. Aí Eu depois li você o vê o filme, livro. você vê. Pra A complementar. gente, É, o filme. a gente vai fazer uma live especial sobre todos os Coringas? Essa é a minha pergunta. Ixi, aí eu tenho que ir. Isso é muito denso. Aí é muita Porque, coisa. veja bem, sob que ótica a gente vai explorar esse personagem maravilhoso, né? Sabe qual que é o Eu... meu personagem favorito do Batman? Pra mim, o Batman tem um dos personagens mais psicológicos que tem, mas eu ainda gosto do Penguin. Aquele Você viu guarda-chuva, Gotham? aquele guarda-chuva. Você viu Gotham, a série? Vi. Que série sensacional é Penguin. aquela, minha gente. Eu vibrei Vi. tanto, eu Tem adorei no o carinho Netflix, que ela. fez lá o. Eu Eu gostei não assisti, demais. não. Tem até uma Ai, corre brasileira pra lá. ver, é bem boa. É bem Eu boa, tenho hein? dificuldade para assistir série. Eu acho que quando eu vejo tantas horas ali, cara, gente, eu acabo não assistindo. Não, aí tem que ser os minutos que você se organizar, tipo assim, pra toice mesmo. E tem É, que ter também, né, gente? O cérebro Mas tem que tem, ser ela, da toice. tem. cinematograficamente, ela é muito, muito interessante de acompanhar. Os É, personagens são muito interessantes e tal. Agora, de Coringa, eu fico um pouco surpresa de vocês. Quer dizer, surpresa não. Mas vocês curtem tanto esse último Joker aí, que eu fico com medo de vocês me dizerem que essa é a versão preferida de Coringa de vocês. na Não, eu não verdade, sei. na Não? verdade é porque gerou muita polêmica, né? Sim. Então, Uhum. acabou que a gente Mas pegou a onda, não foi, Delano? A gente pegou a onda vocês não têm da polêmica. um lance com essa representação do Coringa em si, não, né? É Me só por conta do surpreendeu, filme. me surpreendeu porque eu achei que seria ruim. Porque eu não achei que bateria o Heath Ledger, não, entendeu? Mas não tem como comparar também, porque são fases diferentes. Mas me surpreendeu muito positivamente, principalmente a questão da saúde mental, que é um filme que eu achei genial. Dan e hoje comentamos sobre isso, de que o povo, a gente querendo diagnosticar o autor genial, de não colocar diagnóstico, tipo assim, eu não tô focando no diagnóstico, tô focando no drama social ali. Eu achei muito foda isso. O cara foi muito visceral, né? Assim, algo que Foi. eu não esperava, algo tão visceral assim. O É. cara foi o ator, ele foi o próprio Coringa, ele não foi uma encenação, ele era o próprio, ele foi muito real, assim, foi muito É. visceral aquele filme. Tô Eu tomando nota assisti. aqui. Eu achei assim muito visceral e assim, eu acho que correlacionou sobre pontos importantes ali da época, que talvez seja a década de 60, a década de 70,
onde não tinha um tratamento tão eficaz assim em psiquiatria, a gente sabe disso, assim, a gente poderia falar quais medicações provavelmente teriam na época e quais classes de medicações tinham na época, então não daria para ter um controle tão bom para ele, de acordo com o que pudesse ser o diagnóstico dele, que eu acho que estava mais ali como um transtorno de personalidade, onde ele partiu um pouco ali para a psicose. E aí a gente não tinha antipsicótico de eficácia, então ele usava lá umas medicações, não lembro bem do filme assim especificamente, mas lembro que ele tinha umas medicações que ele usava, onde se a gente for pensar que o Gotham City naquela época da década de 60, da década de 70, foi quando passou, né, viveu o Batman, assim, a gente tinha calmantes. Então, assim, eu não sei se essa parte tão psiquiátrica, tão técnica da psiquiatria está sendo colocada naquele filme, mas ao meu ver está. Então ele utilizava ali uns benzodiazepínicos, que na época eu acho que só existia o diazepam, onde que era o que a gente tinha de tratamento para os transtornos psicóticos da época, e a gente sabe muito bem, eu e o Thiago, né, podemos falar sobre isso em algum outro momento, não dá para fazer um tratamento adequado sem antipsicótico. E se com benzodiazepínico a gente meio que sedava o paciente, mas não fazia um tratamento adequado. Então, aquela quebra da realidade, onde ele teve uma hora que ele quebrou a realidade, ele ter ido, né? A gente pode fazer spoilers aqui, obviamente, quem não assistiu tem que assistir, quem não assistiu vai receber os spoilers agora, mas ele quebrou a realidade quando ele imaginava ir naquele programa, que ele foi no programa, que ele assassinou a pessoa que ele tinha toda uma admiração, né? Ali é uma quebra total da realidade. Aquilo a gente não pode considerar ele como um perverso, um psicopata. Um psicopata é aquela pessoa que não tem emoção. Ele tinha totais emoções. Ele cuidava da mãe, ele sofria porque a mãe, ele sofria. Ele começava a sorrir naquele sorriso dele por causa da doença neurológica que ele tinha. Porque, na verdade, ele estava ali em sofrimento. Então, tudo ali que a gente vê tá muito correlacionado com as fortes emoções que ele tem, com a descarga de adrenalina que ele tem quando recebe uma informação totalmente diferente de um psicopata. Um psicopata, se você está falando mal ou está falando bem dele, ele não altera nada o nível de cortisol, o nível de adrenalina que ele tem. Ele continua ali pleno, tá? Só imaginando qual será o próximo passo de manipulação ou de ataque, né? Tranquilamente. O Joker, esse daí, ele devia ter um transtorno de personalidade talvez esquizotípica, não sei, que desenvolveu uma psicose mais grave. Não estou dizendo que ele era esquizofrênico, mas teve uma abertura, teve uma quebra da realidade, que a gente considera a quebra da realidade como sendo algo psicótico, né? E foi assim, senhoras e senhores, que começamos uma live sobre homofobia, mas acabamos super empolgadas com essa coisa que nos apaixona, que é o cinema e as representações da saúde mental no cinema, e que também tem a ver com isso, que é isso que leva vocês a grudarem no celular, que a gente tá ligado, viu? Faz parte aqui das... Exatamente. Lembrar de que o Delano entrou e foi o descarrilhamento. Nós estamos nesse momento vendo aqui experiências de contato com esse celular. Ó, a Delana aí contando como é que é. Eu vejo o Coringa, e eu vejo o Coringa todo santo dia, porque o Coringa tem disso, daquilo. Olha aí. Aí a homofobia de Delano tem a ver com o último Joker. Vejam. Exatamente. Entendeu? Mas olha, a gente tá devendo só para não esquecer, a gente tá devendo um encontro para falar sobre o segredo dos seus olhos. Vou só deixar aí. Que pelo menos, eu vi vocês mencionando alguma vez, e eu disse, eu quero ver se eles vão falar isso daí, que foi no dia que eu falei alguma coisinha em espanhol. Aí vai Thiago, eita, tem uma psicóloga que dá aula de espanhol aí, me obrigando a criar um texto explicando que eu sou formada em letras antes, então não é a psicóloga que dá aula de espanhol. Mas enfim, Segredo dos Seus Olhos, e principalmente a cena final e tal, não sei o que, traz bastante coisa pra gente ver. Acho que foi no dia, Delano, que a gente comentou sobre Relatos Selvagens. Relatos Selvagens, maravilhoso. Foi nesse dia. Aquela live. Né, que tem todo o Darim tá em tudo, né? O Darim tá em todos os argentinos, mas que foi... Uma coisa, acho que foi duas lives interessantes, né, Delano? Foi essa e aquele Seven. De Brad Pitt e Morgan Freeman. Seven. E Kevin Space. Né? A gente tem muita coisa para explorar, né, gente, junto. Exato. Show. Mas aqui, meninos, eu vou ter que ir na outra live agora. No aplicativo vizinho, Tico-Teco. Porque eu acho que se eu sair daqui, cai a live. Então seria essa situação. Por isso que estamos em vias de despedida aqui.
Eu vou Começo postar com a foto. você, minha linda. Eu acho que eu vou porque você postar a que- foto agora. Vou postar a foto do almoço agora. Pera aí. Para as Eu pessoas vou desativar curtirem, os não tendo comentários pra cheiro, gente tirar não uma tendo. foto digna. Desativei os Ah, foto comentários, nossa. tirar um print digno. A gente vai tirar foto, né? Vamos. Tá ajeitado, tá ajeitado. Tô tentando colocar 10 quilos de produção aqui na fuça. Ó, 1, 2, 3 e... Ok. Então, Olá. então a gente, da minha parte, eu queria agradecer a quem passou, quem ficou, enfim, a quem se juntou aqui com a gente. Tiago, muito obrigada por aceitar esse convite, por essa troca. Delano, muito obrigada. Vocês já sabem, eu sou fã de vocês, então a hora que vocês quiserem trocar, eu vou aqui, que tem testemunhas, a hora que eles quiserem trocar, eu vou trocar com eles. Eles que não querem trocar comigo, tá? Então, vocês já sabem. Admiro muito o trabalho de vocês, acompanho, recomendo, de olhos fechados, assim, espero que a gente possa fazer mais e mais trocas, tá bom? Silene, se você souber, parece que é brincadeira, mas pro Delano e eu achar um horário é um quebra-pau de uma ou duas Não, semanas. a gente Não é? passa uns 5 dias brigando. Eu Caralho, sei, eu senti isso na pele. Tiago até hoje não me disse o horário. Eu que coloquei lá, disse, Tiago, vai ser esse dia, tal, não sei o que, ele, mas... eu, Ele eu fugiu peço o a, tempo inteiro. eu peço a Tiago para não me ligar de 00:30, porque eu já vou querer estar dormindo, senão a gente vai ficar conversando até 2 horas da manhã com 200 milhões de ideias que a gente tem. Mas Aí a eu gente Por isso que ele tá? perguntou, Tiago, não foi por isso que você perguntou como é que era o celular pra mim, não, né? Você não tem dessas, não, né? Não. Mas Aí ele ele fica fala, pedindo Thiago, por desligar, então favor, vai liga estar de depois boa. das 22, não, a pessoa tá o quê? Meia-noite ligando. Vamos pra live de Tiago da meia-noite aí. vai Não, lá, mas Tiago. agora eu vou no Tico-Teco. Tico-teco, vai lá no 20 minutinhos. Beleza. Se eu tiver, porque eu tomei a vacina, então eu tô me recuperando ainda tudo. Se não dá qualquer coisa, uns 20 minutinhos passadinho na live do Zolpidem. Ficou, né, negócio do Zolpidem. Live dos Mas o prazer foi nosso, né? E tal, com uma pessoa tão maravilhosa como você, de uma categoria absurda, né? Com empatia e conteúdo. Então, nós que estamos lisonjeados de estar aqui com você, entendeu? E aprendendo, espero continuar sempre com você. Eu espero que acabe a pandemia para a gente poder fazer uma ponte aérea Recife e Mossoró. Você que vem a nós, meu bem, viu? Vai. Aqui, eu lembro uma vez que eu estava no aeroporto de Recife, aí eu ia pegar um voo para Natal, mas aí a fila do lado era para Mossoró. Aí o carinho de Mossoró tava assim, poxa, gente, vem formar fila, Mossoró não vai ficar a mesma coisa se você não vier viajar com a gente. Eu já olhei e falei, meu pai amado, que cidade é essa? Ai. Tá Olha, eu certo. sei que eu vou esperar lindamente. Eu tô em casa desde o início da pandemia. Eu não saí. Vocês ainda vão, né, para o hospital, não sei para onde. Eu não saí, eu continuo aqui e tal. Porque eu acho assim que quem pode, né, tem ainda o dever por quem não pode. E aí eu me mantenho e por isso mais e mais encontros, né, minha gente? Vamos fazer mais encontros para que a gente possa ir aí atravessando essa fase difícil juntos. Vamos. Beleza. E galerinha que são do meu perfil, seguem a Silene, seguem o Delano, que são conteúdos maravilhosos com ciência, né? Que hoje a gente tem que tomar muito cuidado com os fake news e tudo. Então, é altíssimo nível, tá? E vocês abrindo sempre a minha vida. Então, muito obrigado por aprender com vocês. E a gente tem outros encontros, que é como se fosse um bate-papo com ciência, cinema e um bom papo, né? Uma roda com um cafezinho, pão de queijo. Boa. É isso? Pão de queijo eu aceito. É. Tchau, Um meninas. beijo pra vocês, gente. Beijão, tchau. Obrigada. Tchau.